Tu não te apercebes, mas cada vez que encostas o telemóvel ou passas um cartão para pagar um café, roupa ou viagens, há alguém que fica com uma comissão sem levantar um dedo. E uma destas empresas é que vamos analisar hoje, a Mastercard. A operar num oligopólio com a Visa e ambas com margens obscenas, é um daqueles tipos de negócio que parece batota. Mas o problema é que existe no ar uma ameaça que pode efetivamente tornar as mesmas obsoletas. Será que o reinado destas empresas está a chegar ao fim ou são demasiado grandes para cair? Bom, vamos olhar para os números e perceber o que é que está realmente em jogo. Fica desse lado e vamos a isso. A história da Mastercard é, no fundo, a história de uma empresa que aprendeu a ganhar dinheiro sem tocar no dinheiro. Nascida na grande transformação dos pagamentos eletrónicos, a Mastercard construiu-se como uma infraestrutura invisível que liga consumidores, bancos, comerciantes e até governos. Ao contrário de uma empresa que vende um produto físico, a Mastercard vende confiança, velocidade, alcance e, na prática, uma rede. E é precisamente por isso que o seu negócio se tornou tão poderoso. Quanto mais o mundo paga sem dinheiro físico, mais a Mastercard se torna numa peça essencial desta engrenagem. E a empresa entrou em 2026 com um momento particularmente forte. No último ano conseguiu receitas de mais de 33 mil milhões de dólares, um aumento de 16% face ao mesmo período do ano anterior e um lucro líquido ajustado de 15 mil milhões, com lucros por ação à volta dos 17 dólares. Ora, estes números mostram uma empresa que continua a crescer quer em escala, quer em qualidade operacional, com margens na operação superiores a 57%. E se nós olharmos para trás, percebemos que o segredo da empresa foi tornar-se indispensável, sem ser na prática o dono da relação com o consumidor final. A Mastercard vive essencialmente nos bastidores, como uma marca globalmente reconhecida e com uma verdadeira vantagem assente na infraestrutura, nos dados e na rede que se vai reforçando todos os anos. E o modelo de negócio desta empresa é elegante porque é simples na superfície e muito sofisticado na prática. A empresa opera uma rede de pagamentos que facilita transações entre emissores de cartões, quem adquire esses cartões, os comerciantes e os consumidores. Em vez de assumir o risco de crédito, típico de um banco, a Mastercard cobra pela utilização da rede, pela autorização, pelo processamento e liquidação das transações. E complementa depois isso com serviços de valor acrescentado. Ora, isto na prática traduz em dois grandes motores, a rede de pagamentos e os serviços de valor acrescentado, com crescimentos anuais de 12% e 23% respectivamente, o que começa já aqui a confirmar que a segunda perna do negócio está a ganhar uma relevância estratégica. E é precisamente aqui que a Mastercard se distingue de uma visão mais simplista de uma empresa apenas de cartões. A empresa não vende plásticos ou números de cartão, vende uma plataforma que permite que o dinheiro circule com menos fricção. Esta rede de pagamentos, ou se quisermos o primeiro segmento de negócio, apresentou um volume bruto no ano passado de mais de 10 trilhões de dólares, o que representa um crescimento de 9%, com também um número de cartões a circularem a serem mais de 3 milhões e meio, mais uma vez com um crescimento também na casa dos 9 a 10%. E isto significa mais uso da rede, mais dados, mais escala e, em consequência, uma melhor monetização de tudo isso. A prova é o crescimento que vemos quer nos volumes associados aos Estados Unidos, quer nos volumes internacionais, digamos de cada país individualmente, quer também nos pagamentos transfronteiriços, que aliás crescem a ritmos muito superiores do que os restantes. E de todas estas transações, a Mastercard está lá para cobrar comissões. A peça mais interessante deste modelo está no ecossistema de serviços. A Mastercard usa a informação gerada pelas transações para depois oferecer soluções de prevenção de fraude, análise, autenticação, gestão de chargebacks, inteligência comercial e outras ferramentas para bancos e comerciantes. Este segmento ajuda a diversificar a receita e aumentar a aderência dos clientes ao ecossistema desta empresa. A lógica torna-se assim circular, mais transações geram mais dados melhoram os serviços e serviços melhores tornam a rede mais valiosa, o que atrai ainda mais transações. Isto significa que a Mastercard não precisa de crescer com o aumento do número de cartões, pode simplesmente crescer com a intensificação do uso, com a expansão internacional e com a penetração do comércio eletrónico com viagens transfronteiriças e com a venda de soluções
soluções empresariais. É esta capacidade de ganhar várias vezes sobre a mesma base de clientes que é uma das razões pelas quais este modelo de negócio é tão resiliente. E é por isso também que eu vos quero falar da indústria. A indústria dos pagamentos é uma das mais interessantes do capitalismo moderno porque mistura um pouco de tudo: tecnologia, regulação, hábitos de consumo e confiança. É uma indústria em que a inovação não elimina automaticamente os incumbentes, muitas vezes reforça-os desde que consigam adaptar-se. Os consumidores querem mais rapidez, mais segurança e mais conveniência. Os comerciantes querem menos custos, menos fraude e melhores taxas de conversão, e os bancos querem volume e controle de risco. Já os reguladores, por exemplo, querem transparência, concorrência e proteção do consumidor. Ora, estas empresas vivem precisamente no cruzamento de todas estas necessidades. Ora, o pano de fundo desta indústria continua favorável: a digitalização do consumo, o crescimento do comércio eletrónico, a internacionalização das compras e a mudança de hábitos para pagamentos sem contacto sustentam a relevância deste tipo de rede. Ao mesmo tempo, o mundo caminha para pagamentos mais invisíveis, através de aplicações, carteiras digitais e fluxos B2B mais rápidos, e a própria empresa reconhece, nas perspectivas e nos riscos, que o ambiente competitivo inclui a desintermediação, pressão sobre preços e a necessidade de acompanhar desenvolvimentos tecnológicos rápidos. Algo que vamos detalhar mais lá para a frente. A nível macro, o negócio beneficia de uma tendência simples: o dinheiro físico vai perdendo espaço, mas isto não torna a indústria num mar de rosas. Os pagamentos em tempo real, o open banking, os sistemas account to account e algumas alternativas ligadas às fintechs e às stablecoins podem, em muitos casos, retirar a cota de mercado aos operadores tradicionais. Isto não significa que a Mastercard vai perder relevância, significa que vai ter de continuar a provar que a sua rede é a melhor combinação de segurança, alcance e experiência, mas também de valor acrescentado. Um ponto a favor também da Mastercard é que mostra uma exposição relevante às transações internacionais. O crescimento transfronteiriço continua robusto, embora os indicadores de volume tenham mostrado alguma moderação em certas componentes de viagem e de consumo. Ainda assim, o negócio internacional tende a ser particularmente rentável porque, em geral, envolve maiores taxas e maior complexidade operacional. Por isso, quando a economia global está saudável e a mobilidade melhora, a Mastercard costuma acelerar. Falar da indústria é também falar da concorrência, e a comparação mais natural é com a Visa. É o rival mais próximo e, na prática, falamos de um duopólio muito forte no topo. Isto é importante porque a concorrência entre estas duas empresas não se faz, na maior parte das vezes, com uma guerra de preços destrutiva. Faz-se através da escala, da inovação, das relações que têm com os bancos, da exposição geográfica, dos produtos de segurança e a capacidade de oferecerem soluções adicionais. A Mastercard compete pela mesma infraestrutura global de pagamentos, mas tenta diferenciar-se com tecnologia, velocidade na inovação e expansão dos serviços. Mas a concorrência não é só a Visa. A American Express compete num modelo mais fechado e mais orientado para segmentos premium. PayPal e Block atacam certos fluxos digitais e as carteiras digitais, as soluções account to account e algumas infraestruturas bancárias ameaçam partes específicas da cadeia de valor. O desafio aqui não é apenas ganhar à Visa, é evitar que parte crescente dos pagamentos migre para operadores onde a proposta é menos central. Ainda assim, há uma diferença essencial entre competição e substituição. Muitas das alternativas não eliminam o papel da Mastercard, apenas mudam o modo como o pagamento é iniciado, autenticado ou finalizado. Em muitos cenários, a Mastercard pode ser o motor por detrás de uma experiência mais moderna, e isto é relevante porque no mercado em transição, o vencedor tende a ser aquele que consegue permanecer relevante em várias camadas da transação e não apenas na camada mais visível. Uma das vantagens competitivas destes gigantes é também a sua escala. Com mais de 3,5 milhões de cartões e 222 mil milhões de transações processadas, a rede da Mastercard dispõe de uma massa crítica enorme. E isto, em pagamentos, a escala não é apenas o tamanho, é também a qualidade dos dados, a cobertura geográfica e o poder de negociação com parceiros. Falando de números, a posição financeira da empresa é uma das suas maiores virtudes, tem margens na casa dos 50%, com uma tendência ascendente desde 2010 e que, aliás, alguns podem argumentar como obscenas. O balanço tem 10 mil milhões de dólares de dinheiro em caixa, tem menos de 30% dos ativos atados a componentes intangíveis e uma dívida de 19 mil milhões de dólares. À primeira vista, esta dívida pode parecer preocupante, mas olhando aqui com mais atenção, vemos que a maioria tem taxas de juros entre os
3 a 5% e que a maturidade da mesma representa à volta de 2 mil milhões por ano até 2030. Para algumas empresas, este valor pode parecer preocupante, mas como a Mastercard não depende da alavancagem industrial pesada, de inventários ou de um capex maciço para crescer, isto permite converter grande parte da receita em fluxo de caixa e depois também retorno para os acionistas. Com fluxos de caixa livres a representarem 17 mil milhões de dólares, os 2 mil milhões da dívida que vimos são absolutamente migalhas à escala da alocação de capital disponível. Os dividendos, esses representam 3 mil milhões e o que não falta é dinheiro livre para outras coisas. E o que a Mastercard tem feito com esse capital que sobra é recomprar ações. São mais de 11 mil milhões usados para esse efeito, que no fim reduzem o número de ações à volta dos 2,5% ao ano. Isto ajuda também os lucros por ação a crescer à volta dos 19% desde 2011. Um número absolutamente impressionante. Não é por isso de admirar que quando olhamos para métricas de performance como o ROIC, o ROA ou o ROI, vejamos números desta magnitude. Bom, mas então falemos de potencial. E o potencial desta empresa, na minha opinião, reside em duas histórias que correm em paralelo. A primeira é a expansão do uso de pagamentos eletrónicos no mundo. E a segunda é a monetização de tudo o que gira à volta disso, sejam dados, segurança ou serviços empresariais. Os números recentes ajudam a sustentar precisamente esta tese. O crescimento de transações, o aumento do número de cartões em circulação, a evolução dos pagamentos transfronteiriços e a aceleração de serviços de valor acrescentado mostram que a empresa ainda está a ser eficiente nessa monetização. O facto do segmento de serviços e de valor acrescentado estar a crescer mais rápido, a praticamente o dobro do ritmo da rede, é particularmente importante porque sinaliza uma mudança qualitativa no perfil de crescimento. Há também espaço ainda para a expansão geográfica e de penetração de pagamentos digitais. Em muitos mercados emergentes, a transição do numerário para o digital ainda está longe de estar concluída e mesmo nos mercados desenvolvidos, há categorias de despesa e fluxos empresariais onde a digitalização continua incompleta. Outro vetor potencial é a capacidade de adaptar a rede ao mundo de múltiplos operadores. A Mastercard não precisa de vencer todos os formatos de pagamento, precisa de se manter relevante em vários deles. Se conseguir ligar melhor cartões, carteiras digitais, pagamentos em tempo real, soluções B2B e transfronteiriças, então pode transformar o que seria um risco aparente numa oportunidade. E na prática, estamos então a falar de um mercado que deve crescer a 11% ao ano na próxima década. Ora, se eu projetar o EBITDA a crescer a 8%, algo eu diria conservador, e com uma ligeira expansão do múltiplo de 20 para as 22 vezes no ano de saída, a rentabilidade esperada do investimento ao dia de hoje seria de 8% ao ano mais o dividendo, ou seja, algo em linha com a média do S&P 500 nos últimos 50 anos. Se eu projetar os fluxos de caixa relativos ao património acionista e optar por crescimentos de 10%, ligeiramente abaixo dos 12% que conseguiu na última década, então o valor intrínseco de uma ação seria $591, bem acima do valor atual de mercado. Ou seja, podemos estar aqui a olhar para uma oportunidade interessante, até porque o múltiplo preço-benefício, ou o PE a futuro, está neste momento a mínimos históricos, o que, de certa forma, valida esta percepção. A questão aqui é efetivamente sobre que tão forte é o moat desta empresa, com uma concorrência de novos processos de pagamento, com tempos de settlement praticamente imediatos e com custos muito inferiores. O caso, por exemplo, das stablecoins, sejam o USDT, o USDC, entre muitos outros. E se por um lado eu vejo uma enorme vantagem na relação com milhares de instituições financeiras, na aceitação global, na confiança regulatória, nos efeitos de rede, onde tudo isso vai contribuindo para o tal volume de pagamentos e este efeito torna a posição dos clientes extraordinariamente difícil de replicar. Por outro, a ameaça das stablecoins no longo prazo é real e pode tornar obsoletas as duas gigantes de pagamentos. Talvez por isso, a Mastercard comprou recentemente uma empresa, a BVNK, precisamente uma empresa de infraestrutura de pagamentos em stablecoin. Ora, na minha opinião, isto acaba por reforçar o moat da empresa. Na prática, não precisa de ser a interface mais visível para ser relevante, porque no mundo onde a experiência do utilizador pode estar num telemóvel, numa app ou numa carteira digital, o importante é que a Mastercard consiga continuar por trás da cortina a manter um papel central na autorização no processo
processamento, na segurança e na inteligência de pagamentos e, ao mesmo tempo, conseguir reduzir custos ou disponibilizar operações de settlement em praticamente tempo real. Isto é uma vantagem porque torna a substituição da empresa menos óbvia e mais difícil, e o mesmo, diga-se, também está a acontecer com a Visa. Para evitar cair no esquecimento, estas empresas têm de se adaptar às novas versões do dinheiro digital ou correm o risco de serem ultrapassadas. A lógica dos serviços de valor acrescentado também aumenta a proteção competitiva. Se um cliente utiliza serviços de detecção de fraude, de analítica, autenticação e soluções de reconciliação integradas na rede, mudar de fornecedor deixa de ser uma decisão meramente técnica e passa a ser uma decisão operacional e comercial. Este tipo de integração cria normalmente custo de mudança ou switching costs, fortalecendo assim a relação com bancos e comerciantes. Além disso, o próprio perfil financeiro que nós vimos ajuda a reforçar o moat. Empresas com margens elevadas e uma forte geração de fluxo de caixa conseguem investir esse dinheiro em tecnologia, em fazer aquisições, absorver choques e sustentar a inovação de uma forma consistente. No caso da Mastercard, a rentabilidade elevada não é apenas consequência da força competitiva, é também uma arma para a perpetuar. Obviamente que existem sempre riscos, também por exemplo no campo regulatório, não apenas competitivo. A indústria dos pagamentos está permanentemente sob escrutínio em temas como as taxas de intercâmbio, a privacidade, os dados, a cibersegurança ou o antibranqueamento de capitais, mas também, por exemplo, com regras da concorrência. Não são leis que mudam todos os dias ou todas as semanas, mas as mudanças trazem obviamente complexidade e custos acrescidos. Assim que a minha leitura na prática sobre a Mastercard é de uma empresa extraordinária num setor, digamos, estruturalmente privilegiado, tem um crescimento muito forte, margens elevadas, um moat real e um modelo de negócio que melhora com a digitalização do dinheiro. Mas esta força não deve ser confundida com invulnerabilidade. É uma empresa que vive da confiança e da adaptação, e qualquer investidor de longo prazo deve olhar para esta não como uma máquina automática de prosperidade, mas como uma plataforma que precisa de continuar a reinventar-se para merecer a posição que tem. Ao dia de hoje, com a quantidade de dinheiro que transaciona e a flexibilidade que tem para se reinventar, a mim parece uma excelente oportunidade para o longo prazo. Se tu queres ter acesso à ferramenta que eu usei nesta análise, a Fiscal AI, tens um link na descrição que te permite usar a mesma de forma gratuita, e se usares o código dividendos podes ainda beneficiar de um desconto de 15% na versão paga. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a Mastercard, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Esta foi uma daquelas semanas raras em que todos os índices mundiais fecharam com resultados positivos. Sejam os americanos, com mais de 3%, os chineses, que chegaram mesmo aos 7%, ou nós, europeus, que ficámos a meio caminho. Houve verde para todos os gostos. Por cá, na sexta-feira, arrancámos com o sistema de depósito e reembolso para embalagens de bebidas de uso plástico, e o modelo é simples. Ao comprares uma bebida, pagas um valor adicional que depois te é devolvido quando entregas a embalagem vazia numa máquina de recolha ou num ponto de venda. O objetivo é acelerar o cumprimento das metas europeias de reciclagem e reduzir o desperdício que acaba em aterros ou no oceano. E apesar de nós chamarmos a isto de reembolso, para o cidadão comum isto vai funcionar inicialmente como um aumento do preço. O sistema assume que todos têm a mesma disponibilidade para armazenar ou transportar o lixo de volta para o supermercado, e para quem vive em casas pequenas ou longe de pontos de recolha, este sistema torna-se num custo efetivo de tempo e logística. O SDR cria também um fosso entre as grandes superfícies e o comércio local, porque enquanto as grandes superfícies podem instalar máquinas automáticas, aquele pequeno comerciante do bairro, ou mercearia ou café, terá de gerir a recepção manual e o armazenamento de resíduos com custos operacionais e de espaço que ele antes não tinha. Algo que também tem sido pouco discutido é o que é que acontece ao dinheiro das embalagens que nunca vão ser devolvidas. Em todos os países com este sistema existe uma margem de não devolução que gera milhões de euros. E este excedente financeiro acaba por financiar a propriedade gestora da infraestrutura e do sistema, ou seja, a viabilidade económica do modelo depende em parte da falha do cidadão comum em reciclar. Não é de veras estranho? Lá fora, o prestigiado New York Times garante ter resolvido o maior mistério da era digital, a identidade de Satoshi Nakamoto, o criador anónimo de Bitcoin. Num trabalho de investigação exaustivo, o jornal aponta um nome em particular, cruzando aqui dados de pegada digital, o estilo de escrita e as ligações ao movimento cyberpunk nos anos 2000, e se for confirmado, esta revelação coloca aqui um rosto que até agora tem sido um fantasma que detém mais de 1 milhão de Bitcoins, uma fortuna avaliada em vários
milhares de milhões de euros. É também uma fortuna que nunca saiu das carteiras originais e também por isso esta tentativa do New York Times de desmascarar o autor é mais um exemplo do fetiche jornalístico pela centralização. No mundo que Satoshi quis descentralizado, a comunicação social tradicional parece continuar desesperada por encontrar um CEO a quem pedir contas ou a quem atribuir culpas. Mas esta também não é a primeira vez, nem vai ser a última. Já tivemos o erro histórico com o Dorian Nakamoto, a farsa jurídica do Craig Wright, e o problema com estas investigações não foram a ausência de provas circunstanciais, é mesmo a irrelevância tecnológica da descoberta. Ao tentarem humanizar o mito, estas investigações criam um risco sistémico desnecessário. Porque se o Satoshi for identificado e estiver vivo, bom, vai se transformar num alvo político, jurídico e também físico. Se estiver morto, a sua fortuna vai tornar-se numa espada de Damócles sobre o mercado. Porquê? Porque se as chaves privadas forem herdadas e as moedas despejadas no mercado, podemos ter aqui uma situação de pânico. Mas o que eu queria salientar aqui é que, independentemente de quem seja Satoshi Nakamoto, na prática compreendeu o que o nosso mundo moderno parece ter esquecido. É que para uma ideia ser verdadeiramente livre, o criador da mesma tem de morrer. Identificá-lo aqui não ajuda em nada, apenas satisfaz a curiosidade de um sistema que ainda não aceitou que o futuro pode não ter um líder para entrevistar. Finalizar as notícias com uma recomendação da OCDE a Portugal, onde diz que Portugal tem de reduzir a carga fiscal sobre os salários mais baixos. A organização argumenta que a elevada diferença entre o que a empresa paga e o que o trabalhador recebe desincentiva o emprego formal e trava o consumo de famílias com menores rendimentos. E a sugestão passa por ajustar os escalões novamente e rever as contribuições para a segurança social neste segmento específico. E esta recomendação é, na prática, um diagnóstico de uma doença crónica que temos em Portugal e que os sucessivos governos recusam a curar. Ao focar-nos aqui apenas no corte de impostos, para aliviar quem ganha pouco, estamos a colocar um penso rápido num problema de fundo. É que Portugal especializou-se em setores de baixo valor acrescentado e baixar o imposto sem reformar a economia é apenas deixar que o Estado subsidie a sobrevivência de empresas ineficientes que não conseguem pagar salários dignos. Além de que existe aqui um efeito secundário matemático, é que se o Estado abdica da receita nos escalões mais baixos, quem é que vocês acham que vai pagar a fatura? Ora, a história mostra-nos que o peso acaba sempre por cair sobre a classe média, que na prática são quem ganha demasiado para ter apoios, mas pouco para ter folga financeira. Estamos na prática a criar um país de pobres com e sem desconto fiscal. O que a OCDE vem dizer agora não é novidade, já faz o mesmo há mais de uma década e as recomendações acabam sempre na gaveta. Porquê? Porque baixar impostos de uma forma estrutural exigiria uma reforma profunda na despesa do nosso Estado e nenhum governo quer tocar nesse ninho de vespas. É mais fácil manter a carga fiscal elevada, devolvê-la com cheques de apoio pontuais, do que dar liberdade financeira real a quem trabalha. Esta semana foi também uma semana de reforçar o portfólio, desta vez com uma velha conhecida, a empresa AppFolio, uma empresa com uma análise exclusiva no Patreon, onde encontras mais de 90 na mesma condição e podes ter acesso a todas as minhas operações em tempo real, bem como ao racional por detrás das mesmas. Passa por lá para saberes mais. No que toca a performance, o portfólio fechou nos $112 mil, praticamente flat desde o início do ano, conseguindo $13 em dividendos neste mês de abril. Publiquei também o guia da declaração de IRS de 2025, gratuito para quem já apoia o canal, onde tu podes encontrar tudo o que precisas de saber sobre o imposto. O IRS jovem, como é que deves declarar os teus investimentos, criptos, enfim, está lá tudo. E o melhor é que 50% da receita deste ano vai ser novamente doada a uma instituição chamada Animais Como Nós. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, partilha a tua opinião nos comentários e segue-me nas redes sociais. Eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei: escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente?
Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro.